Está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje com a presença do Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, que vem nos falar sobre as novidades do SICOM. Que prazer, hein? Prazer. Falar um pouco mais, né? A gente se vê sempre, mas falando um pouquinho. Então hoje queria falar bastante do SICOM. Começando a explicar mais para os telespectadores do que é o SICOM. Há quanto tempo existe? Eu sei que fez aniversário, né? Em fevereiro agora fez 21 anos. O sindicato é uma entidade patronal, ela visa, entre outras coisas, como sindicato, a negociação coletiva de trabalho, que é o estabelecimento de normas anualmente com os empregados, quer dizer, tudo aquilo que a Constituição e a Convenção coletiva, a Convenção CLT, melhor dizendo, determina, você tem possibilidade de discutir ano a ano para a melhoria da condição social da parte aí, no caso do trabalhador. E nós, como patronal, visamos sempre o interesse do empregador condomínio, né? Que não é uma empresa, ao mesmo tempo tem CNPJ, é um ente completamente diferenciado, então a gente precisa ter uma entidade que faça às vezes para poder fazer a negociação melhor possível. Agora, o SICOM existe há quantos anos? 21 anos, foi feito agora dia 24 de fevereiro. Olha só. Desde 89. E me diga uma coisa, eu outro dia passando pelo Guarujá vi o SICOM. Onde é que vocês existem? Olha, nós temos a sede aqui em Santos, em São Vicente, no centro de São Vicente, em Praia Grande também, no Boqueirão da Praia Grande, e no Guarujá, que você viu lá na Pugliese, né, perto do primeiro distrito de Guarujá. Então, nessas subsedes e sede, nós procuramos dar o atendimento mais imediato para o associado e para aquele que está com algum tipo de problema. Quais são os problemas mais frequentes, né? Eu acho que isso é importante a gente estar falando, que acho que nunca abordei com você. É verdade. Os problemas mais frequentes, eu costumo até brincar muito, que todos eles começam com C, né? Carro, condômino, cano, enfim, crianças, caduco. É verdade, é verdade. Mas tirando a brincadeira, né? Esses problemas, em geral, de convivência, eu acho que eles atualmente têm sido mais frequentes. Porque você tem muita diferença, as pessoas vão morar nos condomínios, elas não têm a formação necessária para isso. Então, esquecem que, a partir do momento que eu moro no condomínio, eu tenho um conjunto de regras, eu tenho que respeitar o meu vizinho, eu tenho que atender aquilo que a convenção determina. Então, tem algumas perguntas, coisas que aconteceram, um telespectador que me mandou um e-mail dizendo o seguinte, que ele tem um vizinho que passa, vamos supor, 7, 8 horas do dia, com barulho infernal, ele toca um instrumento, não sei se é guitarra, como que fica, né, isso? Na verdade, esse tipo de acontecimento é comum, não só o instrumento, né, às vezes uma música, às vezes até algum tipo de comportamento de barulhos, né, que o condômino acha que é normal dentro do seu apartamento, tem aquele negócio, mas não é a lei do silêncio, então eu posso fazer qualquer barulho. Não é bem assim. Nesse caso específico aí do telespectador, né, que mandou o e-mail, o síndico teria que fazer o meio de campo, quer dizer, ele tem que ir atrás do condômino que está perturbando não só o sossego desse seu telespectador, do nosso telespectador, mas também de toda a comunidade, porque o meu direito termina quando o do outro começa, e vice-versa. Então eu não posso, dentro de uma comunidade, ter mais direito do que o meu próximo, é tudo nivelado, tentando haver harmonia. Por isso que o síndico tem que ser o... Então, nesse caso, ele teria que pôr o quê? Um aparelho, uma parede forrada, alguma coisa, para não deixar vazar esse som? Provavelmente revestimento acústico, provavelmente teria que fazer um tratamento dentro do apartamento, fechar janelas, né, para que não expanda o som. Tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Uma outra telespectadora também escreveu dizendo o seguinte, que ela, vamos dizer assim, ela tem um terraço na casa dela e que o terraço de cima vazou no dela, o dela vazou no de baixo, né? Então a pergunta é, isso é um problema do condomínio ou isso é um problema do apartamento? Porque está uma guerra, né, uma briga no prédio e não se decide de quem é a responsabilidade disso. A lei também não ajuda muito a dar essa solução, né? Porque a lei diz que quando você tem terraços, né, e sacadas, o condômino que tem isso, ele é obrigado a fazer a manutenção dessa área
ainda que ela seja uma área comum. Quer dizer, vamos supor, você tem lá um revestimento que você não pode mudar o padrão, essa parte você não pode mexer porque é a parte do condomínio. Mas a conservação fica por conta do condômino. Então, para que nós saibamos se faz parte, o vazamento, se é alguma tubulação do condomínio, alguma coisa que vem não só de cima, mas pode vir da laje do edifício, você tem que fazer uma perícia. Aí tem que ter um engenheiro que vai avaliar se aquilo ali é particular ou se é do condomínio. Se for da laje do edifício, o condomínio é obrigado a pagar? O condomínio vai ter que reparar todos os apartamentos que tiveram problemas e, obviamente, arcar com o pagamento do perito. Porque existem muitos prédios novos que dali a um tempo ficam com rachaduras. Sim. Não é? Isso também é do condomínio? Veja, aí você estou com uma situação muito interessante, porque quando você tem a entrega do edifício, tem os chamados defeitos ocultos, que são aqueles que você a olho nu não consegue perceber. E os 5 anos, que é o direito de garantia da obra. Então, se o defeito é visto imediatamente, apareceu a trinca, a rachadura, um mês depois que eu fui morar lá no apartamento, eu tenho que imediatamente me comunicar com quem? Com o construtor, para que eu exerça o meu direito em face desse construtor. Ele tem a obrigação de corrigir. Se o condomínio, se eu tomei conhecimento, comuniquei ao condomínio e comuniquei ao construtor e nada foi feito, eu acabo perdendo meu direito dentro do prazo de 5 anos. Por outro lado, se surgir essa rachadura e a construtora não mais existir, como pode acontecer, algumas já não existem mais, acaba quem vai ratear, quem vai fazer o gasto é o próprio condomínio. Mas, em princípio, é o construtor. Agora, e contratação de serviços, não é? É preciso fazer uma licitação? Ou o síndico, por exemplo, pode contratar uma empresa sem licitação de outras? Existem alguns aspectos importantes aí, viu, Mônica? Porque, veja, todo condomínio, obrigatoriamente, tem que fazer previsão orçamentária. Então, ele tem que, no começo do exercício financeiro, do exercício do cargo do síndico, já dizer o que vai acontecer naquele ano. Olha, vamos fazer a troca do revestimento, vai haver a troca do piso, vamos trocar a máquina do elevador, enfim, tudo isso já orçado para que eu possa arrecadar durante aquele período de um ano e não tenha um aumento substancial do condomínio. Isso é a previsão orçamentária. Agora, muitas vezes acontecem fatos que não estavam previstos. E aí que você tem que fazer os orçamentos, correr atrás de preço, correr atrás da melhor qualidade do serviço para que não aumente muito o condomínio. Vamos falar mais daqui a pouquinho.